Olá, o tema de hoje é gestação de alto risco. Pressão alta na gestação, diabetes gestacional, insuficiência istmo-cervical, prematuridade e vários outros assuntos que você tem que entender mais sobre. Vem com a gente, eu sou a Aline Pedrazzi e esse é o Mãe-Star. Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Mãe-Star dessa semana, que é muito especial, sobre um tema muito importante que todas as gestantes aí precisam ficar atentas, que é gestação de alto risco. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Dr. Wagner Hernandes, formado pela Universidade de São Paulo. Ele é médico ginecologista obstetra, mestre em obstetrícia e super referência em gestação gemelar. Bem-vindo, Dr. Wagner. Obrigado pelo convite, Aline. O que é gestação de alto risco? Gestação de alto risco é qualquer gestação que você tem algum comemorativo que possa culminar numa gravidez com algum desfecho negativo. A gravidez de alto risco ela pode ser desde o começo de alto risco, porque a mulher tem alguma condição, e de repente durante o pré-natal isso possa ser agravado com essa condição e com a gravidez sobrecarregando o corpo dela. Essa mulher ela pode ser completamente de baixo risco, isso de repente durante o processo do pré-natal aparece algum comemorativo tanto para ela quanto para o bebê ou para os bebês. E também tem a questão também às vezes até de exposição a outras coisas, né? Às vezes uma exposição ocupacional, uma questão de poluição, uma questão de estresse. Se a gente for olhar um livro de obstetrícia clássico e procurar qual era o melhor momento dessa mulher engravidar na vida, a gente vai descobrir que seria dos 15 aos 25, curiosamente, o que hoje é muito raro. Hoje a gente tem tudo empurrado para frente, né? Então hoje as mulheres vão começar a pensar em gravidez ao redor dos 30, 35, até 40 anos. A gente tem um risco maior de pressão alta, de diabetes, e isso tudo pode repercutir numa gravidez de maior risco. Então, se a gente for elencar bem didaticamente, assim, não dá para falar todos, mas os principais riscos na gestação, quais seriam? Quando a gente pensa na mãe, as três principais causas de mortalidade materna ainda são hoje a hemorragia, a pressão alta e infecção. Não que elas sejam as mais graves, isso tem que ficar muito claro, mas são as mais prevalentes. Quando a gente olha para o lado do bebê, aí na verdade não é tão frequente, felizmente, mas às vezes é repercussão do que a gravidez ali pode repercutir. Então, às vezes, uma gravidez de gêmeos é uma gravidez de risco. Uma placenta que o bebê produza, não consiga receber oxigênio adequadamente, acaba se tornando uma gravidez de risco. Então, a gente vai ter que ponderar um pouco dos dois lados, mas assim, tem essa questão materna e a questão fetal que vão sempre ser o nosso ponto, nosso foco maior para a gente tentar preservar e ter uma resposta boa durante o pré-natal e parto. E pensando na mãe, a hipertensão então é um sinal, né, a pressão alta, que ela tem que acompanhar mais de perto. A pressão alta específica da gravidez, que a gente conhece ou como pré-eclâmpsia, ou às vezes a gente chama de DEG, que é a doença hipertensiva específica da gravidez, geralmente ela acontece do meio para o final da gravidez. Quando ela aparece no começo do pré-natal, provavelmente é uma mulher que já era hipertensa, ela já tinha uma pressão alta de base e só não sabia disso. A pressão alta da gravidez ela só pode aparecer a partir da 20ª semana. Agora, quanto mais cedo ela aparece, maior são os riscos. Então, a mulher que começa a ter uma hipertensão com 24 semanas de gravidez é um caso muito grave. Diferente daquela mulher que vai apresentar uma hipertensão ao redor das 37, 38 semanas, ou seja, bem perto do parto, geralmente são formas mais leves. A hipertensão gestacional, né, a pré-eclâmpsia, ela geralmente está associada com as mulheres que estão na primeira gestação, que é o mais comum. Mulheres que já estão na segunda, na terceira, não é comum de aparecer. Mulheres jovens, então as adolescentes, e as mulheres com a idade um pouco mais avançada. Então esse é um perfil populacional que tem maior risco de pressão alta. E também as mulheres que têm alguma condição de base, né? Então às vezes uma trombofilia, que hoje se fala muito, né? Que são aquelas mulheres que têm maior risco de trombose, ou a própria mulher que tem uma pressão alta de base e se sobrepõe a uma pressão alta da gravidez. Esses são casos perigosíssimos, essas são as mulheres que a gente vai ter que tomar mais atenção, inclusive durante o pré-natal. E diabetes gestacional também é um caso de gestação de alto risco. Qualquer coisa que aparece durante a gravidez vai acabar imputando algum risco nessa gestação e a diabetes é uma delas. E a diabetes gestacional também é a característica de aparecer sempre no final. Não é que ela aparece só no final, mas geralmente o diagnóstico também é feito no terceiro trimestre. Geralmente a gente faz aquela curva glicêmica, né, que é um exame bem desagradável para vocês, grávidas, porque é muito doce, dá um mal-estar danado muitas vezes, não é uma regra, mas pode acontecer. E a gente faz geralmente de 24 a 28 semanas de gestação. Quando você tem um valor alterado da curva, a mulher acaba tendo o diagnóstico de diabetes gestacional
E aí a gente vai tomar as medidas para que isso não repercuta num bebê com algum tipo de problema, na verdade, né? De ser um bebê grande, de fazer hipoglicemia no pós-natal. E aí elas acabam muitas vezes respondendo com dieta e eventualmente precisando de algum hipoglicemiante, tipo uma insulina, alguma coisa assim. Mas a maior parte, felizmente, responde bem com dieta com pobre em carboidrato, e geralmente você não vai ter um problema nesse desfecho, vai ter uma gravidez que vai fluir tudo bem, tudo direitinho. Você comentou que os riscos para a mãe, os principais, né? A hemorragia é só no parto ou tem riscos durante a gestação? Então, tem algumas condições que tem o risco de hemorragia antes. Hoje a gente tem alguns casos mais frequentemente do que a gente chama de placenta prévia, que é quando a placenta ela fica na frente do bebê antes da saída, como se você fizesse uma barreira para o bebê sair pela via vaginal. Essa é uma condição que infelizmente aumentou muito por conta dessa indústria da cesariana que nós temos, principalmente no nosso país. O fator de risco principal para uma placenta ficar na frente do bebê, na frente da saída dele, é justamente ter tido cesarianas de repetição. Então uma geralmente não repercute tanto, mas quando a gente tem 2, 3, 4, isso vai ficando cada vez mais prevalente e com maiores riscos. Porque o problema da placenta prévia, além de ela ficar ali na frente do colo do útero e sangrar, e aí ser um problema de hemorrágico já inicial, mas a gente tem o problema da placenta invadir a musculatura do útero, que é o que a gente chama de acretismo placentário. São casos gravíssimos de hemorragias maciças e que realmente, infelizmente, levam mulheres a óbito ainda até hoje no nosso país e no mundo. Esse é um problema hemorrágico que acontece já antes do parto. E aí depois que a gente tem aquela questão da atonia, né, que é quando o útero não contrai depois do parto, e isso faz com que a gente possa ter hemorragias grandes e necessidade de transfusão e eventualmente até de retirar o útero da mulher em casos mais graves. Então a gente tem realmente a questão hemorrágica tanto durante a gravidez e mais frequentemente no pós-parto. Não é tão prevalente, né? Mas se acontecer, aconteceu comigo, a atonia uterina, a hemorragia. O pré-natal ajuda a prevenir tudo isso, é essencial, né? E principalmente colocar em prática as orientações que a gente recebe. Controle de peso, se liberado a atividade física, né? A alimentação, enfim. Então tem coisas básicas a serem feitas que podem evitar algum tipo de complicação, né? E infecção, você comentou também que infecção é um risco alto para a mulher. Infecção em qualquer momento da gestação. Isso, na verdade a gente também acaba se relacionando mais a infecção com o pós-parto também, de uma complicação cirúrgica, entre aspas, né? Tanto na cesárea quanto no parto normal. No parto normal, felizmente, a incidência de infecção é menor. A incidência de hemorragia é menor, por isso que a gente gosta tanto do parto normal, por isso que a gente defende essa bandeira também. E a cesariana, obviamente, tem um maior risco hemorrágico e também tem um maior risco de infecção, porque como é uma cirurgia que você abre o abdômen da mulher, você obviamente expõe a cavidade abdominal a infecções gerais, tanto do útero quanto da parede. Com o avanço dos antibióticos, né, dos tratamentos, muito melhorou. Hoje, felizmente, a gente já não vê mais tanto. Para o bebê, então, quais são os riscos mais frequentes, né? Quais as situações mais preocupantes? Geralmente é um achado pós-gestação. Óbvio que existem coisas para evitar, então, por exemplo, quando a gente pede até para a mulher usar o ácido fólico antes de tentar engravidar, é justamente já tentando prevenir um problema neurológico nessas crianças. Então, acho que tem um cuidado até antinatal que é muito interessante, antes do pré-natal. E aí, durante o pré-natal, eventualmente, quando a gente vai partir para os ultrassons, é que eventualmente a gente vai descobrir, fazer um diagnóstico em relação a essas crianças que possa ter um risco adicional. Por isso a importância também de fazer um bom ultrassom, um bom morfológico, porque eventualmente você pode encontrar algum órgão dessa criança que não tenha sido bem formado. Isso vai repercutir eventualmente no parto, na assistência que vai ser dada pós-natal. Então, algumas situações, inclusive, a gente tem intervenções já dentro do útero. Isso é muito interessante, isso evoluiu muito. Essas cirurgias que são feitas dentro do útero durante a gravidez. Então tem correção daquela espinha bífida, por exemplo, já se faz durante a gestação. Na caso de gêmeos que tem aquela síndrome transfusor feto-fetal, que um rouba fluxo do outro, entre aspas, né? Você faz o laser, ele consegue ter boa resposta. Hoje é legal porque além do diagnóstico que você faz, não é só uma coisa de expectativa do que vai vir, mas sim, às vezes, de intervenções que você pode modificar o nascimento e, enfim, a resposta dessa criança. Além disso, a gente também tem, às vezes, as questões infecciosas, né? Durante o pré-natal, a gente orienta muitas mulheres que nunca tiveram toxoplasmose, por exemplo, para não comer carne crua, frutas e verduras mal lavadas, porque a gente sabe que é uma infecção que, se acomete o bebê, pode ter sequelas gravíssimas. E mesmo que acometa também, eventualmente, existe tratamento. Então, se a gente identifica isso durante o pré-natal, a gente consegue tratar para que essa criança nasça melhor. E tem algumas situações onde a placenta desses bebês não funciona adequadamente. Então são bebês que vão crescer abaixo da média e são crianças que você tem que ficar alerta, porque em algum momento ela pode realmente começar a passar meio que fome dentro do útero, e isso também, se a gente não fizer nenhum tipo de intervenção, pode repercutir no final num desfecho negativo.
Você comentou da toxoplasmose e evitar de comer carne vermelha, né? A gente também ouve muito em relação a peixe cru. Tem a ver com isso? Como que é? Tem. A toxoplasmose ele é um protozoário transmitido pelas fezes do gato. Então o gato tem o protozoário, ele evacua e aí você tem duas maneiras. Ou o gato acaba contaminando o alimento, sei lá, no CEAGESP, foi lá e contaminou o alface, e aí quando você levou para casa, você não fez uma boa higienização, você vai acabar entrando em contato. Ou eventualmente você entrou em contato com as fezes do gato num parque, brincando com seu filho mais velho, e aí de repente você não tomou cuidado, pôs a mão na boca e você vai ter essa infecção. Tem que tomar muito cuidado com esse aspecto de higiene mesmo. E aí acaba entrando a questão das carnes, né? Na verdade não precisa ser carne vermelha, não precisa ser peixe, na verdade é qualquer carne que você tem uma manipulação. Steak tartar, ceviche, quibe cru, e aí eventualmente vai acabar entrando a comida japonesa por conta dessa manipulação. É óbvio que a gente imagina que quem vai preparar todos esses pratos vai fazer uma boa higiene, né? Mas é uma coisa que não depende só de nós, né? Depende sempre de um terceiro, então o cuidado tem que ser redobrado. Quando a gestante é classificada, enfim, de alto risco, durante a gestação, né? Muda o que no pré-natal dessa gestante? Acho que a primeira coisa que tem que ficar clara, assim, teve uma gravidez de alto risco, tem que ser referenciada para um centro de alto risco. Já diz o nome, né? Tem que referenciar para um serviço que tenha especialização nisso, que saiba lidar com isso, que saiba que possa ter disponível todos os exames necessários para a gente poder melhorar, minimizar os problemas para o parto e a questão pós-natal. Gestação de baixo risco, a gente faz uma consulta por mês. Tem algumas situações que a gente vai fazer consultas semanais. Identificou uma diabetes gestacional, em alguns serviços, por exemplo, lá no HC, fazia consulta semanal para ver os controles de glicemia dessa mulher. Então, realmente modifica muito o perfil de atendimento, tanto para a mãe quanto para o bebê, porque às vezes o bebê também tem uma condição que a placenta pode não funcionar tão adequadamente. Essa mulher vai ter que fazer ultrassom toda semana, às vezes 2 vezes por semana, e em casos graves ela vai até ter que ser internada para fazer exames diários. Você percebe que é realmente um outro cuidado que muitas vezes vai ter que ser dado, e isso não pode passar batido, não. Quem eventualmente tiver alguma intercorrência na gravidez, buscar alguém especializado nisso, um serviço especializado nisso. Gestação de alto risco, a gestante tem que esquecer do parto normal ou ela pode considerar ter parto normal? Acho que até lembrar do parto normal ainda mais. É óbvio que tem algumas situações clínicas que a cesárea vai ser a melhor opção para um parto de alto risco. Então, por exemplo, às vezes um parto prematuro de 24 semanas com um bebê pesando 500 gramas é um bebê tão frágil que teoricamente a cesárea é mais indicado. Então a gente vai indicar e vai ser super entusiasta disso. E paciência, porque o importante é a saúde da mãe e do bebê, independente do tipo de parto. Agora, tem condições, por exemplo, inclusive para evitar uma placenta prévia, que é essa condição que eu falei, né, de hemorragia, o parto normal é muito melhor. A condição para você evitar a infecção também é melhor. Se você faz um bom pré-natal e você controla essas intercorrências, é justamente isso que vai propiciar um parto normal para essa mulher. Então, se ela tem uma pressão alta, mas você controlou ela super bem durante todo o pré-natal, ela é plenamente capaz de ter um parto normal, de ter uma recuperação ainda melhor, ela vai sangrar menos, enfim, tudo conflui para isso. Agora, obviamente, como você bem disse, vai depender muito da qual é a condição dela de risco que ela possui. Você falando, me veio uma situação que eu já li sobre a mulher, no início da gestação, às vezes é identificado que precisa fazer cerclagem, eu esqueci o nome. Incompetência istmo-cervical. Isso é comum? Explica pra gente como que é. Assim, algumas mulheres, elas têm o que a gente chama de incompetência istmo-cervical, ou seja, o colo do útero, que seria a saída do útero, a fechadura, é uma fechadura que com o peso ela acaba cedendo. Então você só descobre quando você está grávida, quando você tem um peso em cima ali daquela região. Se você não fizer nada, o colo do útero vai abrir sempre, uma gravidez seguida da outra e cada vez mais cedo. Então, infelizmente, essas mulheres têm história assim, perdi meu primeiro bebê com 22 semanas, eu não senti nada, de repente saiu. Aí, se você não fizer nada com 18 semanas, ela perde de novo, depois com 16 semanas ela perde de novo. É uma catástrofe. Então, quando tem essa situação, a gente passa pontos no colo do útero, faz como se fosse uma bolsa para amarrar bem, como se você estivesse fechando uma bexiga bem apertada ali embaixo, e aí você consegue evitar os partos prematuros e consegue ter uma evolução completamente normal. Vale a pena a gente comentar um pouquinho também em relação às trombofilias, que hoje está meio na moda, né, um diagnóstico mais frequente, que antigamente não se falava muito. A trombofilia é uma condição que faz com que aumente o risco de trombose. Então, por exemplo, quando ela usa anticoncepcional, então ela teoricamente põe um risco adicional. A gravidez é um momento que às vezes se diagnostica trombofilias por conta disso. O pós-parto é um momento maior de risco de trombose, por isso que tem uma preocupação. Por exemplo, o parto normal faz com que ela ande mais rápido, que não fique presa ao leito, então por isso que também é muito melhor do que uma cesariana. Então, nessas situações, muitas vezes a gente faz esse diagnóstico de mulheres que têm uma condição de maior risco para trombose e geralmente isso impacta, por exemplo, num risco maior de aborto, no risco maior de crianças que crescem abaixo do peso e eventualmente pode
pode culminar em casos muito ruins. E aí a questão é que a trombofilia tem o que ser feito. Então, essa mulher, se ela usar um anticoagulante durante a gravidez, provavelmente ela vai conseguir manter a gestação e vai conseguir ter um desfecho positivo. Essa é uma condição muito frequente, mas muito cuidado com isso, porque também tem muitos exames que se pesquisa trombofilia que teoricamente é prevalente em toda a população. Às vezes 20, 30% das mulheres têm um exame que pode ser alterado, isso não repercute em absolutamente nada na vida dela. Muitas vezes ela vai ser rotulada como trombofílica, que é péssimo, e além de tudo ela vai usar um anticoagulante, que também não é uma medicação tão inócua assim como uma aspirina. É uma medicação que aumenta o risco de hemorragia. Por exemplo, se ela entrar em trabalho de parto usando um anticoagulante, ela não tem que esperar 12 horas para tomar qualquer tipo de anestesia, senão ela vai ter que tomar uma anestesia geral. Se ela de repente tiver infelizmente um acidente, ela bate a cabeça, ela pode ter uma hemorragia na cabeça por conta disso. Tem que ficar bem claro que a pesquisa de trombofilia tem que ser para alguém que tem alguma condição de risco anterior, ou uma condição familiar. Tomar um pouco de cuidado com essa banalização, mas por outro lado ficar alerta, sabendo que existe hoje um diagnóstico maior e que eventualmente tem algo que possa ser feito para minimizar esses riscos. É muito importante o que o Dr. Wagner está orientando em relação ao acompanhamento e aos cuidados. É uma cascata de coisas que, se a gente puder evitar e prevenir, muito melhor para a nossa saúde e para a do bebê. Então, por favor, quiser dar um recado final para as nossas gestantes se cuidarem bem, para ficar bem fixo isso? Obrigado, Aline. Eu acho que o pré-natal não é para realmente identificar doenças, não é para a gente procurar problema. A ideia é justamente de estimular a ter uma gravidez saudável. 2 pontos muito importantes que você colocou são: atividade física durante a gravidez é muito importante, é fundamental. Não só para controle de peso, mas para essa mulher se sentir saudável, para ter um coração saudável, ela não se sentir cansada, atingir um parto normal, porque o parto normal também demanda, né, um preparo físico, por incrível que pareça, mas sim, né, demanda muito. Ter uma alimentação saudável é sempre importante, isso é fato, mas na gravidez mais ainda. Descansar, ter uma noite de sono, tentar trabalhar menos, porque a gente até nem acabou não comentando muito, mas o estresse é péssimo para a gravidez. Essa questão de saúde às vezes parece meio piegas, mas fato é que ter uma boa alimentação, ter uma vida saudável, uma gravidez saudável, minimiza muito os riscos lá na frente e faz com que você tenha aí um bebê saudável. Então, é por aí. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Aline, pela oportunidade. Muito legal bater esse papo com você. Eu que agradeço, foi ótimo. Mais um programa que eu deveria ter feito antes de engravidar. E a gente espera vocês na semana que vem com o Dr. Wagner Hernandes para falar sobre gestação gemelar. Um beijão, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Até lá!